StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô feliz aqui. Tem pessoas que vêm aqui que alegram o nosso coração, né? Mas quando é conterrâneo, aí a gente fica mais feliz ainda. Então tem dois goianos aqui na minha frente aqui e são pessoas que realmente, corretor de imóveis, incorporador, dono de imobiliária, vocês vão aprender muito hoje. A história desses dois aqui é fantástica, esse casal maravilhoso. Quem tá comigo aqui? Luiz Carlos. Luiz Carlos, você tem quantos anos de experiência, Luiz Carlos? Somente 32 anos de mercado. 32 anos de mercado, incorporador, já fez muita coisa, tem história pra contar. E é goiano, né, Luiz? Goiano, como se diz, o goiano do pé rachado, firme lá. Viemos pra cá pra dividir um pouquinho da experiência da gente aí desses 32 anos. E a Mazé também, a Mazé Vasconcelos, sua esposa, digníssima, tem muitos anos também, né? Ele não quis contar, mas a gente trouxe arroz com piqui pra Olha ele, tá isso. escondido. Então eu vou te falar quem que é o Luiz e a Mazé. Ó. Luiz, diretor de incorporação na Inter, em Brasília, com uma sólida carreira de 32 anos no mercado imobiliário, natural de Goiânia. Ele também é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Goiás, onde iniciou sua trajetória profissional. Luiz começou como engenheiro de construção, atuando em projetos de médio e alto padrão. Você construiu muita coisa ali em Goiânia, né? Rapaz, deixamos algumas histórias lá. Fico feliz quando os incorporadores de lá fazem a divulgação do Parque Vaca Brava e a gente que contribuiu para a construção daquele parque maravilhoso lá com o Goiânia Shopping. Então a gente vai deixando marcas nas cidades onde a gente passa. E graças a Deus tudo deu certo até esse momento. Que legal. Ao longo da sua carreira participou da construção de shoppings, resort, concessionárias e sempre combinando excelência técnica e visão estratégica. Com uma vasta experiência e um profundo conhecimento do setor, Luiz se destaca pela sua capacidade de liderar grandes empreendimentos e impulsionar inovações no mercado imobiliário. Agora, Que é isso, hein? ficou bonito, ficou, Que Mazé? currículo. Agora é a Mazé, Mazé Vasconcelos, Maria José de Freitas Vasconcelos. É uma renomada especialista do mercado imobiliário de alto padrão, com 23 anos de experiência profissional nas regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Atualmente é como diretora comercial e de marketing também. Faz as dupla função aí, né? E manda prender, manda soltar. Manda tudo, né, Lu? Exatamente, eu sou o primeiro na lista. E diretor de marketing também. Consultora Inter, onde lidera estratégias inovadoras e projetos do impacto do setor. Mas é um membro também do Instituto de Mulheres do Imobiliário, integrando o núcleo Ametistas e coautora do livro Mulheres no Imobiliário, publicado pela editora Líder. Então, sua trajetória é marcada por gestão de negócios imobiliários, com destaque em corporações, comercializações e desenvolvimento estratégico, processo e também capacitação de equipes. Nossa, o bom de vir aqui no Jefferson é isso, né? O Sejam currículo fica bem-vindos. impecável. Mas eu sei que você é uma diretora comercial e do marketing. Você está ali na frente ali das vendas. A venda é o maior desafio da incorporação? Não adianta nada você construir, fazer tudo, viabilizar, fazer todo o projeto, mas se não vender, o negócio não vai, né, ô Luiz? Todo negócio depende de venda. Pode ser o nosso picolézinho da esquina, que pode ser o maior empreendimento do mundo. É isso. Se não vender, a gente não segue em frente. Como se diz, a bicicleta não roda sem venda. É isso. Exatamente. É um super desafio, né? Você fazer um empreendimento, pensar no empreendimento e já pensar na comercialização, né? Hoje, cada dia mais, eu participo dos projetos desde o início da concepção, justamente para isso, para que a gente chegue no final, na hora da comercialização, e a gente tenha um projeto redondo, um produto que adequa ao consumidor, a quem vem morar ali, seja se é um produto comercial ou residencial. Então, realmente, a venda é um desafio, mas para mim, há 23 anos nesse mercado, é um doce desafio. Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, e eu já nasci vendedora. Olha isso. Então, eu comecei a minha vida numa banca de revista aos 13 anos de idade. Eu falo que foi a minha maior escola. Ali eu já aprendi a negociar, ali eu já aprendi a dar desconto, ali eu já aprendi leve dois e pague um, né? A gente já vinha, então a venda está no sangue, eu nasci vendedora. Ô, Luiz e Mazel, eu queria perguntar para vocês dois. Vocês já construíram muita coisa.
diversificou na parte da construção, mas quando você tem uma empresa, existe uma questão de autenticidade, assim, de você sempre querer dar o melhor, fazer aquilo que para deixar a marca, igual você falou aqui, ó. Cara, eu ajudei a construir ali o Parque Vaca Brava. Isso é um legado que a gente vai deixando e uma questão de marca mesmo, autenticidade. Se a gente for falar assim, ó, qual que é a mensagem que você gosta de passar do seu projeto? Vou falar para você que incorporação, construção, engenharia, você vive primeiro de propósito. E você falou uma palavra muito clara, legado. Então, o que a gente quer fazer para o cliente? Aquilo que ele deseja. Eu sempre falo que é o seguinte, a primeira coisa que o ser humano busca é dar proteção para a família dele. Então, uma das primeiras coisas que ele pensa é onde eu vou colocar a minha família. Então, não estamos falando do maior sonho do ser humano. Então, a gente tem que fazer o melhor para isso. Vou te dar um exemplo bem claro. Lá na Inter, onde a gente está começando, está fazendo um trabalho junto com os fundadores, os proprietários, nós decidimos ter um lema, um slogan, se for falar comercialmente. Mas para nós é um lema, um mantra, um propósito, o nome que seja. Nós colocamos o nome lá de alto padrão em tudo. Mas no alto padrão não está no porcelanato 90x90 ou no vidro de 4x4 milímetros com isolamento acústico e térmico. Está no atendimento da Mazé Vasconcelos, que atende todos os clientes. Está no atendimento do mestre de obra que está lá fazendo a nossa obra. Está no atendimento da recepcionista. Hoje, quem atende o cliente na obra, se ele precisa ver, é o nosso engenheiro de campo. Porque ele conhece o produto Com propriedade, e né? vende o produto para a gente. Os corretores da Mazé têm um desafio de mostrar isso. A nossa equipe de marketing tem um desafio de mostrar isto, que nós queremos dar, em todos os aspectos da empresa, um alto padrão. Eu acho que assim a gente consegue dar mais atenção e mais respeito ao cliente. Uau. É isso mesmo, né? Eu sempre falo isso assim, eu faço questão de atender todos os clientes. Eu sou completamente workaholic. Eu trabalho de domingo a domingo, eu trabalho porque eu gosto. Tem essa vantagem que o Luiz e eu somos casados, estamos juntos. A nossa filha mais velha é engenheira civil. Olha isso. Então, as más línguas dizem até que os meninos foram feitos em tubulões de obra, né? Porque a gente sempre trabalhando junto. Mas isso é um ponto muito positivo, nós trabalharmos juntos. As pessoas às vezes perguntam, nossa, como é que vocês dão tão certo de estar há 31 anos casada e estar junto? O Luiz e eu, a gente está junto todos os dias, né? Dorme junto, trabalha junto, a gente sai para almoçar, a gente não para de conversar, a cabeça não para de funcionar, porque é essa preocupação que a gente tem desde o primeiro dia de entregar o melhor para os nossos clientes, de entregar melhor para os nossos colaboradores, de estar contribuindo com todo o processo, dentro e fora da empresa, dentro e fora da construção. O cliente que compra uma unidade comigo, eu pego na mão dele no dia que ele assina o contrato e eu não solto mais. Eu morei no Nordeste 10 anos, eu tenho amigos, clientes meus, que quando eu posto alguma coisa, estou chegando em Salvador, estou chegando em Fortaleza, Recife, Natal, eles mandam mensagem imediatamente, eu quero que você venha ficar na minha casa, nós vamos sair, a gente vai se encontrar, porque são clientes que se tornaram verdadeiros amigos. Porque a gente não faz uma venda e vira as costas. Eu falo que eu tenho um privilégio muito grande, porque quando eu faço a venda, eu olho no olho do cliente. Muitas vezes ele fala para mim, mas eu não conheço essa incorporadora, eu não sei quem é, mas eu estou comprando porque eu confio em você. Mas eu tenho o respaldo da engenharia. Sim. Eu tenho o respaldo do Luiz, que está lá dentro da obra e passa para mim toda essa credibilidade. Cara, esse podcast é interessante. Nós estamos aqui com a parte comercial e a parte da engenharia, né? Da incorporação. Mas eu perguntei isso para você porque quando a gente vai conversar com o incorporador, a gente vai conversar com o engenheiro, às vezes tem uma linha de produção que as pessoas fazem e elas fazem só para vender e ter número, ter resultado e não preocupa com aquilo que está construindo. Uhum. Eu moro num prédio hoje, um prédio antigo aqui na Vila Mariana, mas, cara, foi um incorporador de alto padrão, mas as pessoas vão lá e falam, cara, esse prédio é novo, isso aqui é novo, na época, como é que os caras pensou nisso? Sabe aquela coisa inovadora? E é muito gostoso você estar num lugar que você sabe que a pessoa, ela valorizou aquele lugar.
Sabe quando a pessoa idealiza um projeto e ela valoriza aquele projeto? E eu percebi isso em vocês dois, né? Essa essência, assim, de transmitir isso, o melhor. Olha, vou te falar, a gente estava lá discutindo, eu gosto muito de dar exemplos. E eu ouço muito e aprendo muito. Tem uma consultora aqui em São Paulo, que um dia eu estava assistindo um podcast. Ele falou assim, olha, lá no meu prédio, o gerador atende tudo, porque eu não posso admitir que um pai vai fazer um aniversário de 1 ano do filho no salão de festa e a luz acaba e a festa acaba. Olha isso. 1 ano não volta jamais aquele aniversário. Naquele momento a gente para e analisa assim, isso é tão pouco para nós que estamos fazendo um empreendimento deste e é tão grande para o cliente. Por que a gente não faz isso? Né? Então a gente está ali para atender e encontrar o melhor produto para aquela família. A gente fala de conforto térmico, a gente fala de tecnologia, automação, tudo isso a gente busca o melhor possível para que aquela família tenha o conforto dela. A gente tem uma brincadeira lá, eu sempre falo, pô, o engenheiro tá falando dessa forma, mas a gente só evolui desse jeito. A gente tem uma brincadeirinha lá, que é onde acontece todas as memórias afetivas da pessoa. Se eu deixar a pessoa construir uma coisa, um empreendimento, um apartamento, uma casa onde a pessoa tem o conforto de viver, ele vai lembrar das memórias daquele lugar. É isso mesmo. Ele vai descobrir ali o dia que ele foi pai, a esposa vai ficar, tem uma novidade. Ele vai descobrir quando o filho fala, pai, eu vou casar. Ele vai descobrir, é ali, sentado naquela mesa, onde tem que estar tudo funcionando bonitinho, a tomada da cafeteira, a máquina de lavar, tudo aquilo ali, a iluminação tem que estar perfeita para que ele tenha lembrança daquele momento. Ele tenha a satisfação de ver aquilo. Então, na hora que a gente transforma a engenharia nisso, a engenharia é números. A gente faz conta. Será que vale a pena? A TIR vai, a TIR vem, a margem vai dar, não vai dar? Nossa, dificuldade com mão de obra, nós estamos com dificuldade de qualificação de mão de obra, o jovem não quer ir para a construção porque tem opções diferentes com menos dor, sofrimento que a construção civil. Tudo esse desafio faz parte. Mas também faz parte todo um conjunto do que a gente vai entregar. Melhor entrega, né? Eu falo isso, acho que eu sou um comercial muito diferenciado, porque eu sou um comercial que estou dentro da obra desde da concepção, do projeto, de tudo. E eu brigo muito, eu pego muito no pé da engenharia, eu vou lá em cima, eu pego no pé de todo mundo. Às vezes, dia de domingo, a gente sai na obra e o Luizão fica puto, porque eu começo, isso aqui não tá bom, isso aqui, limpa isso aqui, tira isso aqui, ele fica possesso. Mas eu penso o seguinte, Jefferson, para quem está construindo, por exemplo, eu estou lá construindo um prédio lá com 120 apartamentos. Se você pensar assim, nossa, eu fiz 120 apartamentos, tudo dentro do cronograma, tudo dentro das normas, tudo certinho, e errei em um apartamento. Nossa, bom demais. De 126 eu errei em um, para o engenheiro, para a construção, tá maravilhoso. Mas para o cliente que comprou aquele apartamento, frustrante, né? é 100% de erro dele. Sim. Então, eu fico de cima, eu não deixo, eu falo, olha, isso aqui não, tira isso aqui não tá bom, isso aqui não vai viabilizar. Não, mas isso não viabiliza. Então, não promete. Se vocês têm um lema e fala que eu vendo alto padrão em tudo, eu não estou dizendo, igual o Luizão falou, não é o granito, não é o porcelanato, não é o banheiro inteiro no crema marfil, é tudo. É a experiência toda, né? 100%, é a experiência toda. Nossa, que legal. Mas como você começou? Você começou como corretora? Como é que foi tudo isso aí? Não, eu brinco que eu comecei pela porta do fundo, né? Pela Eu porta do fundo, já já? comecei eu já era de vendas e quando a gente foi para o Nordeste, era até um nicho que a MB tinha visto, né? Uma lacuna no mercado, que eram as obras que a Encol tinha deixado abandonada. Então a gente foi, Antiga, hein? nós fomos para lá para finalizar vários empreendimentos da Encol. E aí o Marcelo, que era o diretor nosso na época, né, o Marcelo Borba, ele viu na gente, né, a oportunidade. Eu sempre fui de abrir portas, sempre fui do comercial, sempre, né, sempre conquisto muitos clientes. E o Luizão é extremamente técnico. E eu fui para lá de fazer essa gestão. Nós tínhamos nos empreendimentos
pessoal, né, as associações contratavam a MB para construir e a MB recebia algumas unidades como forma de pagamento. E nós tínhamos que colocar essas unidades à venda. Então, eu comecei como já gerente, tinha Cresce, porque eu que representava, então tinha Cresce em Recife, Natal, Fortaleza, Salvador, quando eu fui para Brasília, mas eu vivi a experiência Ah, em e eu Brasília. acho que abrange muito, né? Quando você tem essa visão transcultural aí, né? Porque o mercado é muito regional, né? Muito. Cada estado tem suas peculiaridades, né? E é impressionante isso que você acabou de falar. Nós tínhamos obra em Recife, Natal, Fortaleza e Salvador. Um estado praticamente do lado do outro e culturas completamente O diferentes. método construtivo é diferente, já viu? O resultado é o mesmo, mas o método construtivo é diferente. Mas por causa da cultura das pessoas e da natureza. Quando eu Sim. falo assim. Por exemplo, o jeito de assentar revestimento cerâmico no Ceará é diferente de Salvador, que é completamente diferente de Brasília. Você tem que se adaptar. Nós vivemos aquele período maravilhoso de 2008 a 2012, né? IPOs e incorporadoras invadindo o mercado do país inteiro, e eu também vi elas voltarem. São amigos, tenho amigos em todas, mas o que que aconteceu? Eles não foram com o coração aberto para se adaptarem lá. A necessidade de dar resultado, Eu vi empresa grande voltando. a tomar a decisão de falar, vou lá, vou fazer e gerar o resultado. Mas ele tinha que chegar lá, vou lá, conhecer e fazer o resultado junto com as pessoas de lá. Se a gente tivesse feito isso, todo mundo estaria bem. Mas faz parte do passado, todo mundo aprendeu, e o bom é que em todas as regiões do país que a gente visita, tem alguém fazendo algo diferente. Você sabe que eu percebo também? É uma questão. Eu acho que tudo é gestão, né? A É. gestão é o grande problema de Aham. tudo. Mas quando você idealiza uma empresa, você começa, você coloca o seu coração nela. E aí, quando você abre IPO, você vai crescendo demais, cara, chega um momento que você perde. Perde completamente. Você perde completamente. Perde a essência, né? Perde a essência. Eu Eu acho que é isso que se enrola tudo, né? Eu acho assim, a gente foi criado, né? A gente é cria do Marcelo e do Fernando, e eles ensinaram muito a gente a vestir a camisa, a ser dono de negócio. Então, o Luiz e eu, quando a gente está vendendo, por exemplo, a Inter, quando eu sento no cliente para vender, a empresa é minha. Né? Assim, eu falo como se a empresa fosse minha, porque eu visto a camisa. Eu brigo pela empresa, assim como eu brigo pelo cliente. Né? Do mesmo jeito, é uma mão, né? Via duas mãos, vai e vem. Mas essa coisa de você ter essa essência, falar, né, verdadeiramente, a empresa é minha, eu faço, lá eu falo muito isso, eu faço, nós fazemos, a minha empresa, Você eu coloca quero, como dono você mesmo. se coloca como dono. Isso faz Isso faz muita diferença. muita. Ô Luiz, eu queria te perguntar assim, qual foi o projeto que você desenvolveu que foi um marco na sua carreira, assim, que você lembra, que você olha e você fala, cara, isso aqui foi... Jefferson, eu vou ser injusto até comigo mesmo. Foram se eu todos, né, cara? falar. Mas aquele assim que você falou, cara, os seus olhos brilharam, cara. Eu vou falar pra você que eu vou falar um do início, um negócio do meio, um empreendimento do meio e o último. Vou falar pra você que o primeiro pra mim que foi o Goiânia Shopping, que foi primeira, segunda e terceira etapa, que isso é um marco pra mim e um marco pra cidade, né? Eu tenho satisfação de ver minhas sobrinhas falar que vai passear no Goiânia Shopping, Sim. né? Eu falo pra você que quando a gente foi receber o desafio de ir pro Nordeste, onde o empreendimento era importante, a construção era importante, mas o resultado era muito mais importante. Porque a gente tava dando dignidade às pessoas que foram um dia, por algum motivo, eu não entro em méritos o que aconteceu, mas elas tiveram uma desilusão lá atrás. Sim. E estavam agora realizando o sonho da casa. A causa, né? Era uma causa ali. A causa. E eu falo pra você que pra mim o mais importante é o último. Que é o que eu tô fazendo hoje. Hoje ainda ele me desafia. O cara é focado, né? Ele me desafia tanto na construção, ele me desafia na incorporação, de gerar condições de vender, de deixar de pé. Me gera desafio para dar condição para Maria José vender. Né? Que tabela, que forma de pagamento, como é que isso vai dar resultado ou não vai dar? Isso desafia. Então eu falo para você que você é o primeiro
o meio e sempre o último que a gente está executando. Eu falo para mim também assim, os empreendimentos, Ex-Incol, a gente, né, o que a gente aprendeu lá, nem Harvard ensina. É, Né? O que a gente viveu assim, fazendo acontecer, na fazendo pressão tudo, mesmo, né? na pressão, onde cada uma daquelas pessoas ali tinha um propósito diferente quando comprou aquele apartamento, aquela sala, aquele empreendimento, e aí a gente viver a vida de cada um deles, assim, a gente tinha empreendimento que tinha 200 apartamentos, 200 salas, e aí eram 200 pessoas que tinham uma história para te contar, e eram empreendimentos que às vezes levou 4, 5, 6 anos para ser concluído, e a gente meio que virou família daquela pessoa. Então a gente Uau. chorava junto, a gente sofria junto, a gente se alegrava. Mas eu falo que vendedor, ele tem que entrar nesse quesito aí, ó. Se ele não tem essa experiência de ter apatia para cliente, de sentir cliente, saber como é que funciona, a dor do cliente. Às vezes tem muito corretor que vende só por vender, Só por vender. pelo dinheiro, pelo cifrão. Se o não, cara não tem uma causa, um propósito, o cara não. Eu acho que as pessoas que destacam no mercado tem isso, não tem? Tem. Muito. Eu falo muito isso. Hoje a gente tem muito corretor que está corretor de imóveis. Pouquíssimos que é corretor de imóveis. E quando ele é corretor de imóveis, ele tem um propósito, ele tem uma causa, ele faz aquilo por paixão. Como a gente tem em qualquer outra profissão. Nós temos médicos que está e temos médicos que é. Né? Em qualquer profissão que você tem que ser. Né? Eu sou. E eu falo muito isso. Eu sou corretora de imóveis. Eu estou diretora de comercial, mas eu sou corretora de imóveis. Eu sou vendedora. E a gente estava até conversando aqui antes, nos bastidores, que o corretor que entender isso, ele vai voar muito alto. Porque é um mercado muito rico de oportunidades. Tem muita gente deixando dinheiro na mesa porque ele está corretor. Hoje o mercado de Brasília é um mercado competitivo para alto padrão? As incorporadoras, existe uma diferenciação das incorporadoras? Jefferson, Brasília, como todos os lugares do país, tem suas características. E também responde por um Brasilzão. Hoje nós vivemos 2 grandes mercados. O mercado do Minha Casa Minha Vida e o mercado do alto padrão. Onde tem mais gente? É no médio. Só que o médio está sufocado pelas condições monetárias, fiscais, tributárias, etc. Então ele está sofrendo e ele não é hoje o grande mercado nosso. Sim. Então, mais de 50% está na Minha Casa Minha Vida e os outros 20 e poucos, 30% estão no alto padrão. E mais uma característica técnica e de negócio. O Minha Casa Minha Vida não se mistura com o alto padrão. O que a gente está fazendo em Brasília? Criando culturas tanto no alto padrão como no médio para poder sobreviver. E o que o médio? O médio tem grandes players em Brasília. Nós temos uma limitação, que nós estamos numa cidade maravilhosa, projetada, mas com um plano diretor que limita qualquer atitude diferenciada. Então a gente tenta fazer dentro dos nossos limites as diferenciações de produto, atacando muita localização, qualificando a localização para que esse produto seja interessante. Terreno é escasso em Brasília? Terreno é muito selecionado. Talvez para alguns não saibam, mas terrenos em Brasília são de todo o povo brasileiro, administrado pela Terracap. Então a Terracap é a grande imobiliária de terrenos de Brasília. E o que acontece? Então nós estamos no momento que a Terracap libera as licitações, a gente busca aquela opção na licitação e ali tenta fazer os produtos. Então, quer dizer, aquele sonho de falar assim, vou idealizar terreno e produto em Brasília, não é bem assim. Não existe isso. Mas aí a gente já virou criativo, né? É a tal da lei de Darwin. Nós vamos se adaptar ao ambiente que a gente está. Então a gente consegue fazer grandes coisas lá. Excelentes players. Eu sempre falo, tem muita gente boa. E isso faz a gente ficar bom. A história do Goiânia, né? O concorrente força a fazer isso, né? Então, eu falo para você que é competitivo, desafiador e a cada dia
melhorando. E o interessante lá tem muito clara a setorização. Então, e bem essa planejado. setorização, ela leva a preço. Então, o mesmo processo construtivo entre Noroeste e Águas Claras é quase o mesmo, mas a diferença de preço é 30%, 40%. De onde vem isso? Do preço do terreno. Mas o morador de Brasília entende que esse preço é mais caro, então ele está disposto a pagar. Então a gente tem que encontrar essa disposição do cliente com a nossa Mas o liberdade. valor não é tão discrepante, né? É um valor justo, Não, né? hoje ainda, nosso teto máximo lá é 18, 19, 20 mil. Você tá falando de altíssimo padrão. O maior alto padrão que tem em Brasília. 18 mil. A Marizé pode falar com mais propriedade, mas quando a gente trabalha na viabilidade lá, a gente setoriza, ou trabalha ali no Noroeste, Sudoeste 18, 15, 18, 20, aí vai para cidades satélites, Guará, Águas Claras, que estão variando entre 8 e 12 mil, aí vai para Samambaia, 6, 8, e aí a gente vai E trabalhando. a parte ali onde tem as embaixadas, a Lago Sul, Lago Norte? Aí é o produto casas. Ali é só casas, né? Ó, Aí a gente não conversa nem por metro quadrado, a gente conversa pelo preço da casa. Porque não dá para fazer por metro quadrado. Porque você tem casas de milhões e milhões. Ali é E aí bonito. Ali só tá é, os colarinhos brancos, né? só. Você sabe que nem É tanto. isso que eu ia falar agora. A Marizé pode falar melhor. Porque o Lago Sul tem ali a QL, que é a que margeia né, o lago, e tem as QI, que são as quadras internas, e que tem uma diferença de valor muito grande quando você atravessa a rua, né, da QL para a QI. Então, você consegue comprar casas hoje no lago, casas boas, Quando ela fala que ela é né? beira-lago. Casas boas na QI por 5 milhões, 4 milhões. Aí tá E justo. aí você atravessa a rua também, chega a 45 milhões uma casa, né, na QL. Então isso, igual o Luizão tá falando, é muito da própria casa. São casas cinematográficas, né, casas que são obra de arte, aí o que tem lá dentro agrega valor muito agregado, valor né? agregado. E complementando até, você fez a pergunta se são do colarinho branco. Não, São empresários. são empresários. Porque Uhum. precisam estar lá movimentando os negócios deles. São prestadores de serviço, porque como Brasília tem um valor, tem uma condição, poder aquisitivo razoável, então tem consumo. Então você tem empresários, prestadores de serviço, fornecedores que fizeram fortuna. E aí estão lá. Mas eu vou falar um negócio pra você, Mazé e Luiz, eu não sei se vocês enxergam com essa perspectiva. Eu sempre falava de Goiânia, falava, cara, o pessoal falava, Goiânia não valoriza. Eu vendi uma casa lá recentemente, eu tinha uma casa, eu tenho algumas coisinhas lá ainda. Aham. Aí minha mãe fala, que não valoriza nada, não adianta comprar nada. Eu falei, ó, todo lugar que tá com 1 metro quadrado barato, um dia pode valorizar, Exato. porque as Ô. coisas aumentam, as coisas sobem de preço, né? É igual Brasília. Uhum. Brasília é um lugar de oportunidade É. agora. Sempre foi, né? Sempre foi. Desde o início. Quem foi no início para lá, mesmo que ganhou algumas áreas, né? Porque no início o Juscelino queria, ele dava, né? Vem Sim. para cá, ele dava muita coisa e foi valorizando. Águas Claras mesmo. Nós estamos lá desde, sim, a MB, né? Já construía desde o início mesmo de Águas Claras, há 25 anos atrás. A gente tem amigos lá que hoje o apartamento dele vale 10 mil metros quadrados, que ele comprou por 1.000 há Olha isso. 10 anos atrás. Então, você vê, Impressionante isso, né, cara? Impressionante. Goiânia é impressionante, né? A gente tá falando, nós somos de Goiânia, vivemos em Brasília, valorizamos as duas cidades. Mas Goiânia explodiu. Valorizou demais. Ninguém né? imaginava. Eu pensava que era 2 anos, ela falou 4 anos. 4 É. anos Só por causa de 3 incorporadoras que tá que ditou o movimentando. padrão, que movimentou o mercado. Isso. Movimentou. Mas também tem o grupo que estava lá. Tem muitas incorporadoras muito boas que estavam em volta. Aí chega as 3 grandes ali que vieram. Porque os 3 donos, a gente fala, né? Estamos falando aqui de 3 grandes. As 3 grandes que movimentam hoje são filhos de 3 grandes antigas. É. Então a tradição veio, né? Mas sabe uma coisa também que eu percebo assim? Em São Paulo, cara, existem essas peculiaridades também. Aqui é uma guerra fria, que é muito incorporadora. E aí mas tem uma que ela dita o padrão do metro quadrado de São Paulo, do bairro. Aham. E ela sempre lança com valor mais alto. Aham. E aí, quando ela lança com valor mais alto, a galera vai equalizando o valor. É interessante aqui em São Paulo que tem as
as incorporadoras e consultoras da região, né? Sim. Uma que é essa, aí eu vou para Itaquera, lá é quem manda é tal empresa. Sim. Aí eu vou para a Zona Norte, eu vou para a Zona Oeste e tal, tem isso. Lá em Goiânia ainda não aconteceu isso, mas são as empresas que ditam o mercado, que vêm de grandes construtoras tradicionais que fazem um pool legal. Sim. Brasília do mesmo jeito. Hoje, estou falando da Inter. A Inter hoje está passando por uma mudança, passando do pai para o filho. A Intermédio é uma empresa de 35 anos que se solidificou, que está passando para o filho, gerando agora a Inter, que é uma empresa que pensa diferente. Nasce a outra, a Lotus, nasce a outra empresa, mas ainda continua tendo Paulo Otávio, continua tendo Implave, continua tendo Vilela. A Real hoje é administrada pelo pai, mas o filho já está no comando. Então, há uma transferência de empresas e a tradição continua com outros líderes, talvez com outro nome, mas os líderes continuam consolidando. O que é mais importante no Centro-Oeste? Tradição. Mas eu queria entrar com você, porque a grande maioria dos nossos ouvintes aqui são corretores de imóveis. Tem muito proprietário também de imobiliária, mas a maioria é corretor. E quando é proprietário, quando é incorporador, todo mundo tem que ser corretor. Porque o corretor que movimenta o mercado, eu falo que é o maior ativo do mercado imobiliário, São os são os corretores. Isso. Porque é eles que fazem o mecanismo. Eu sei que todo mundo faz parte, eu não desprezo ninguém, nenhuma área. Mas eu acho que o investimento, às vezes, tem que vir para o corretor, porque o corretor ele é mais desprovido. Você entende isso, né? No quesito de, às vezes, quando o cara está começando, quando o cara ele não tem dinheiro ainda para poder acessar algumas coisas, né? Desenvolvimento. E o que você, como gestora, como diretora comercial, o que você faz para o seu time lá? O que você leva o seu time a desenvolver, a crescer? Jefferson, ó, não que eu discorde de você nesse sentido, quando você fala assim que o corretor é menos desprovido em toda a cadeia, né? Eu já penso diferente. Eu penso assim, você imagina que eu entrego, o incorporador... Eu entendi, né, você já falou te isso para mim, entrega, né? mas por esse lado tá certo, É, eu concordo. O incorporador entrega para ele um produto maravilhoso, onde ele não precisou colocar um centavo lá dentro, né? Ele tem, eu falo muito isso para os meus corretores lá, para minhas equipes imobiliárias que prestam serviço para mim. Quando ele se sentir dono daquilo ali, ele não precisa ter um centavo nem para fazer marketing, nem para ir para a internet, porque hoje a gente está vendo que está voltando o corretor raiz, o olho no olho, aquele que mapeia o seu bairro, mapeia a região onde o prédio está e vai lá, olha no olho do cliente, senta, fala com o cliente, fala, olha, eu sou aqui da região, sou filho aqui dessa região, a incorporadora está lançando aqui, eu conheço todos vocês. Talvez ele não precisa ter esse dinheiro que ele imagina, porque fica vendo na internet aí Muita a galera... ilusão, né? Muita ilusão, a galera nova, né? Bonita, as meninas, as digitais influencers, né? Que vai lá e faz. Isso deixa ele um pouco meio que desesperado. Eu preciso ter muito dinheiro, mas não precisa. Se ele entender que ele tem um ativo maravilhoso para ele vender, porque, ó, hoje lá, eu tenho um stand que é uma vitrine, 1.200 metros quadrados, um decorado maravilhoso. Eu dou para ele internet, café à vontade, ar-condicionado, CRM, maquete, um produto maravilhoso. Se ele entender que ele é dono de tudo isso e empoderar, ele faz um resultado maravilhoso. Concordo plenamente. Quando eu falo desprovido, eu falo assim, que às vezes o cara não, só o TTI não qualifica esse cara para o mercado. Não. Perfeito. Se ele não tem um desenvolvimento, você também, por exemplo, se ele chega no mercado, eu vou vender, mas se ele não parar um pouco e for estudar um pouco, se capacitar, esse cara não vai romper. Não vai. Ó, ontem eu vim para cá, eu tenho 53 anos de idade e tenho 23 de mercado imobiliário. Eu vim ontem para cá, sentei, passei 8 horas, um pouco mais, né? 8 horas sentada numa imersão com Gustavo Rangel.
Eu gosto muito de uma frase que meu amigo Romeu Buzarello fala, e sempre que ele me encontra aqui em São Paulo, ele fala, mas eu gosto demais de te ver em todos os eventos, porque você tem um coração de estagiária, né? Olha isso. Então, tenha sempre um coração de estagiário. Eu estou aqui buscando conhecimento. Se eu parasse assim com 53 anos, não, para que eu vou lá? Para que eu vou fazer isso? A minha curva começa a cair. E eu falo que eu tenho o maior orgulho e quero deixar esse legado de ser corretora de imóveis, porque com 100 anos, se eu estiver lúcida e me locomovendo com qualquer coisa que for, ou de bengala ou de andador, eu vou estar vendendo. Eu não vou perder a minha performance na venda. Então, o corretor, ele precisa se capacitar hoje, Jefferson, ele não precisa entrar. Você tem uma plataforma aqui que eu tenho certeza que não é tão cara, que ele vai conseguir estudar, ele precisa querer, ele precisa ter essa sede de conhecimento, ele precisa ter esse coração de estagiário, porque não adianta ele chegar no plantão, sentar e ficar esperando a Mega Sena ou ficar esperando a obra do Espírito Santo. Eu estou aqui, o cliente vai entrar, vai comprar. Eu falo porque o meu produto tem um ticket muito alto, 3 milhões e 500, né? Uma cobertura de 5 milhões. Dependendo do corretor, se ele tiver no imobiliário ganhando 1%, nós estamos falando que ele vai pôr 30 mil no bolso em uma venda. Não tem como você colocar 30 mil no bolso, é igual a gente estava conversando aqui no início, o médico, o advogado, seja quem for, para ele chegar num salário de 30 mil, ele leva pelo menos uns 10 anos de profissão. Então, o corretor precisa buscar isso. Sem conhecimento, isso não vai acontecer. Ele tem que entender que ser corretor de imóveis é ser homens e mulheres de negócio. Não são demonstradores de produto. Pega um exemplo, vou fazer um exemplo, gosto de comparar com as outras profissões. Falando aqui como incorporador. Se o corretor do alto padrão pensa que a venda dele seja como se fosse uma causa jurídica de um advogado. O advogado vai lá, ouve o cliente, planta a petição, espera uma decisão do juiz, a decisão sai, há um recurso, não sei o que, demora 1 ano, 2 anos para receber. Será que o corretor fala assim, deixa eu entender? Tem essa paciência. Fazer, conversar, ligar, o cliente desiste, ele faz uma outra proposta, o cliente pensa. Isso do cliente pensar pode ser a decisão do juiz. Não, eu vou comprar, não, some, volta. Hoje o mercado entende que uma venda de alto padrão demora 6 meses. Amorosa. E uma venda de um negócio imobiliário, nós entendemos que é de 4 anos. Então, nós também somos parceiros. Então, planeje. Então, vou pensar aqui. Eu preciso vender 4 apartamentos. O corretor, como você, Jefferson, planeja a sua vida aqui para 2025. O corretor, eu vou vender 4 alto padrão ano que vem. Nossa, para eu vender 4 alto padrão, demora 6 meses cada um. Eu preciso prospectar pelo menos 20 a 30 pessoas e vou cuidando de 20 a 30. Como o advogado cuida dos seus clientinhos, das suas causas, de 20 a 30. Eu tenho certeza absoluta que ele vai vender. Esse é o grande problema. Porque a grande maioria, elas não tem uma cadência, não sabe... coleciona o cliente, coleciona o lead. Uhum. O corretor, a grande maioria, ele quer o lead para comprar agora. O cliente para comprar agora. Uhum. Eles não fazem gestão da carteira. Fazem? Não fazem. A maioria? Não tem. Eu falo isso, às vezes eu falo assim, pessoal, como é que tá aí? Vamos sentar aqui, vamos entender, traz aqui, coloca na mesa aqui. Deixa eu entender o que você está fazendo. Aí me dá lá uma lista de 10 clientes que atendeu, que chegou, que fez, que está trabalhando e tal. Eu falo, meu Deus, quem tem 10 não tem nenhum. E quem tem 1 tem menos 10, né? Nós fizemos um meet lá agora e eu levei a Paloma para falar no meet, eu vi que né? a Paloma é brava. Então, assim, tínhamos lá vários nomes, né? O Rangel, o Langer e tal. Falei, não, gente, vamos trazer alguém que é mão na massa. Eu quero quero falar com o corretor, gente que é realmente, que não é digital, que não tem oba-oba, não. Porque a Paloma eu conheço há muito tempo e tal. E eu sei disso, ela vai para barraca, ela prospecta, ela trabalha muito, muito. Então ela foi lá e mostrou, contou, entregou tudo,
para os corretores. Falou, olha, eu trabalho 12, 13 horas por dia, eu trabalho de domingo a domingo, eu prospecto 100 clientes por mês para trazer 5 visitas para fazer uma venda, né? Mas eu tenho que fazer uma venda por mês. Eu tinha corretor no final, tinha uns que chegavam e falavam, nossa, bom demais, aprendi demais. Tinha outras que chegavam para mim e falavam assim, você viu? Não tem aliança, não é casada. Também, né? Tem que trabalhar mesmo, porque não tem... Sabe a visão, assim, da pessoa estar ali, Quem vai dar desculpa não vai ter resultado. não vai ter resultado. Essa foi boa ontem. Quem dá desculpa não resolve o problema. Não resolve. Mas sabe uma coisa que eu calo a boca dessas pessoas? Eu vi uma mulher grávida. Depois ela engravidou, mas ela não estava grávida, não. Tinha 2 filhos, vendedor de seguro, se tornou em 800 pessoas, ela se tornou a número 1 da empresa. Foi até pra Times Square, colocou a foto dela lá na Times Square. E ela descobriu que ela tinha que fazer muito mais que todo mundo. Por ela ter uma família, ter filhos, ter aquela coisa. Ela trabalhava 5 horas por dia. A minha corretora campeã da empresa, ela tem filho. Trabalha 6 horas, enquanto os outros trabalham 10, 12 horas. E ela faz mais que em 5 horas do que tem gente que 12 horas. Ô Jefferson, nós somos de Goiânia, nós casamos em 93 e em 95 a nossa primeira filha nasceu. Foi quando a gente recebeu a primeira transferência nossa de Goiânia. Nós fomos para o sul de Minas fazer uma obra lá em Passos. A minha filha chegou lá com 2 meses de idade. Desde então, nós estamos fora de Goiânia. Eu tenho 2 filhos. Eu nunca tive ninguém para cuidar dos meus filhos. Eu nunca tive essa rede de apoio, pai, mãe, vovó, que estava ali ajudando. Eu nunca parei de trabalhar. Meus filhos sempre nos acompanharam. Onde dava para levar, eu levava. Onde não dava, ou ficava com alguém, ou com a babá. Sofremos muito trocando de babá, de empregada, de tudo. Mas eu nunca parei de fazer o que eu tinha que fazer por conta disso. Porque eles crescem. O tempo deles vai chegar, o meu vai passar e eu não posso perder esse time. Então, se para tudo eu der desculpa, agora eu não vou fazer isso porque meus filhos estão pequenos. Não, mas agora eu não vou fazer. É aquela história né, da gente fazer exercício físico. Não, segunda-feira eu começo, né? Não, o ano que vem eu começo. E hoje, corretor que vem, eu brinco com o livro do Rangel, engole o choro e vai vender. Corretor que senta na minha mesa, achando que eu vou passar a mão na cabeça dele, meu amigo, vai embora, eu tô no mercado, já passei por muito lugar, não tem outro jeito. Trabalha, estuda e vai prospectar. Mas eu falo que quem é do comercial, a gente tem que estar todo dia equilibrado. Todo dia ponderado. Exato. Se a gente mostrar fraqueza, a gente não vê. Ninguém quer comprar com gente derrotado. Não. Eu Ou falo, não é? Exatamente. Não quer comprar, até mesmo eu falo isso para os corretores. Gente, se você não é alto padrão, vai vender Minha Casa Minha Vida. Não fica nessa neura, é lá no alto padrão que eu vou ganhar dinheiro. Porque se você não se portar como alto padrão, hoje as pessoas querem comprar dos seus iguais. Elas querem comprar de pessoas iguais a elas. Então, você tem que se portar como alto padrão, você tem que viver no meio de alto padrão. O meu cliente, ele tem que me encontrar, eu tenho que me hospedar aqui do Rosewood, porque eu vou encontrar com o meu cliente lá no Rosewood. Nós dois vamos chegar, nós vamos sentar num restaurante, nós vamos tomar um café junto. Não adianta eu querer estar vendendo um produto que não está adequado comigo. Ah, mas então desse jeito... Então estude, tenha postura, ande bem arrumado. Você não precisa estar usando uma roupa de grife, uma roupa maravilhosa. Mas você tem que estar bem arrumado, você tem que estar com as unhas bem bonitas, você tem que estar com um carro legal. Não adianta. Então, É congruência, né? Você tem que investir para você vender alto padrão, você tem que investir no alto padrão. Ei, Luiz, hein? Mas é bravo, hein, Luiz? Rapaz, são 30 anos. Agora, E 3. por isso, é 30 anos de casado já, né, Luiz? Mas são convergências. A gente tem que investir na profissão que a gente quer. E eu complemento o seguinte. Fazer Minha Casa Minha Vida, você vai só mudar a abordagem, mas o cliente vai ter o mesmo respeito, o mesmo atendimento, a mesma qualidade.
Só se você tem que se ambientar, saber conversar aquilo que o cliente quer ouvir. É isso. Ouvir. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. E aí o corretor ele tem 5 bocas e meio ouvido. Às vezes eu vejo lá, ele chega para mim e fala assim: "Mas você vem aqui agora porque o corretor, ele tá prontinho para fechar". Aí eu sento na mesa: "Olá, tudo bom? Seja bem-vindo", e tal. "Então você já olhou o produto, tal? É isso que vocês estão olhando, estão buscando para vocês? Vocês moram aqui? Você tem quantos filhos?" Tal. "Pois é, não, mas hoje a gente mora num 2 quartos, no máximo um 3 quartos de 150 metros". E o Não é corretor tá com o realidade. cliente para vender um apartamento de 215 metros e tá falando para mim que o cliente tá para fechamento. É porque eu entendo um Uhum. aspecto, porque como eu fui corretor, assim, eu entendo algumas coisas, mas o medo de perguntar. Esse corretor tem medo de perguntar, de conversar, de relacionar, de olhar no olho, de chegar e falar, cara, você tá Uhum. procurando isso mesmo? Igual É. você fez. Acho que a pergunta, ela desarma tudo. Uhum. Mas tem medo. Tem medo. A melhor forma de você ser empatia, uma das melhores, me corrigindo, é você se colocar no local da pessoa, na posição da pessoa. Como é que você faz isso? Não tem como imergir dentro da pessoa. É perguntando o que ela quer responder. Pergunta, fazer perguntas suaves que você vai ter respostas suaves Sim. daquilo que você precisa ouvir. E pode perguntar tudo. Sem Se medo. você souber perguntar, existe a Uhum. maneira certa. Exato. Ô Ao Jefferson, momento certo. o cliente não vai sair da casa dele, pegar a esposa dele, os filhos dele, entrar dentro de um carro, parar o carro e entrar dentro de um stand se ele não tiver a pretensão de comprar. Se ele está ali, ele quer te explicar, ele quer te falar o que ele foi fazer ali. E você precisa, o corretor precisa entender, trazer o cliente. Às vezes o corretor chega lá, ele já vai direto para o apartamento decorado. Chama o cliente, pergunta: "Vamos tomar um café?", né? Eu sempre abordo assim: "Tem filhos, mora aqui, você já mora na região?", porque eu tenho que entender o porquê, o motivo que ele chegou até mim. Não é que eu não vou deixar de atender ele porque aquele produto não atende ele, não atende hoje. É isso. Mas daqui 1 ano eu posso ter esse produto. E às vezes, eu percebo também que o medo de ouvir não. A pessoa não pergunta por medo de já ser descartado. Uhum. Aí ela tenta ir pelas beiradas, igual mineiro, né? Comendo Comer pelas beiradas, né? Exatamente, exatamente. Mas não, tem uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor face to face, tete a tete. Aham. Cara a cara com o corretor aqui. O que é um bom corretor pra vocês dois? Para mim é o ouvinte, né? É o bom corretor, é o que ele ouve, porque uma vez que ele ouviu, o resto é consequência. Pra você, Luizão. Eu convijo com ela. É um corretor atencioso, inteligente e que quer aprender. Porque o resto nós vamos ajudar a fazer. É consequência. O que é um bom gestor? Então, para mim, o bom gestor é aquele que não passa a mão na cabeça de ninguém. É aquele que ensina. Você brinca aí que eu sou brava, né? Todo mundo fala que eu sou uma mãe brava. É mesmo. Eu Mas você trouxe sabia que da a minha maioria mãe. das pessoas que têm resultado são São pessoas bravos, né? bravas, né? Porque A, quem não tem é bravo, não tem resultado é, não, cara. a minha mãe era extremamente brava, né? Era daquela que só olhava assim pra gente, a gente já entendia, já leu tudo. Então, para mim, um bom gestor é aquele que sabe conduzir, que conduz a equipe dele, que quer ver a equipe dele crescer e chegar junto, que chega isso. junto com ele lá no topo, né? Ensina, dá condições e está sempre ali junto, fortalecendo esse elo. Aquele que está um pouquinho mais para trás, trazer para que todo mundo Sim. chegue junto, porque quando você tem toda a equipe, você vai ter alguém que vai se destacar. Toda a equipe vai estar lá, mas o restante tem que estar ali colado naquele que está destacando. Porque se você deixar isso muito distante, a equipe vai acabar. É isso. Agora a sua pergunta é: o que é um bom incorporador? Do seu métier aí, do seu core business. É fazer o melhor produto para o cliente e fazer o melhor produto para o corretor vender. Se eu conseguir ter o cliente me pagando e se eu tiver o meu corretor me vendendo, eu vou continuar construindo. É isso. Então é simples. Ó, é bem direto e prático, né? Aquela questão do gestor, eu falo para você que são 2 palavras: transparência e transferência. Transparência nos nossos objetivos. O que nós vamos fazer? O que nós vamos vender?
o que que a gente vai construir e qual o resultado disso. E transferência. Para que a gente chegue lá, todo mundo tem que contribuir com o que conhece. Todo mundo transfere o conhecimento. Mas eu não tenho nenhuma preocupação em passar tudo que eu aprendi até aqui. Sim, Porque os próximos vão passar para frente. é isso. E reter conhecimento é uma coisa, quem retém vai ficar para trás, porque quanto mais você multiplica, você vai crescendo mais, né? A gente aprende nos momentos difíceis da nossa vida, né, Mazé? E a gente cria, ressignifica, resiliência, né? Eu queria perguntar para vocês dois, qual que foi o pior momento do mercado imobiliário de vocês dois? Jefferson, eu gosto muito de falar isso, assim, a gente teve, sim, um momento bem difícil, que a gente, financeiramente, foi bem desafiador para a gente, mas eu sempre falo que você escolhe entrar na crise, É, né? A crise não deixou de existir. Nós estamos passando aí. Você que tem imobiliária, você vai conversar com um corretor e ele vai dizer assim: nossa, tá bom demais. Esse ano eu arrebentei de vender. E você vai conversar com o que está do lado, ele vai falar assim: pior crise da minha vida. Então a crise, ela nunca vai deixar de existir. Você que vai escolher se você quer entrar na crise ou não. Nós chegamos um momento que veio a crise, eu entrei realmente na crise, foi uma curva que foi lá embaixo e nós voltamos ressignificando. Eu sempre falo, eu gosto demais da crise, porque é na crise que você busca mais conhecimento, que você estuda mais, que você se qualifica mais, porque de alguma forma você tem que sair dali. sim. Então, eu não vejo a crise como uma coisa positiva ou negativa. Negativa. Para mim, é sempre muito positiva. E aí, Luizão? Amigo, eu falo pra você que já passei por... Contei ontem a história de que um dia eu tive que trocar trabalho por cesta básica na época que a Zélia Cardoso de Mello confiscou o dinheiro de todo mundo, não tinha como pagar salário. Nossa. Passamos por isso no início. Como somos casados, a mesma crise que atingiu ela, atingiu a gente. Como família. Primeiro, a família sempre unida. Nós dois, os dois meninos, somos unidos para tudo que acontece lá, a decisão é colegiada. Então isso ajuda. Mas essa crise da 2015, né? 2015, 16, 17. Foi do Collor? Da Não, Dilma. Da Dilma? Da Dilma. Ah, da Dilma. Da Dilma. Eu quebrei na Dilma também. Isso. Uhum. Ela botou a gente. Sabe que na crise extrema, um problema resolveu a gente. E a gente teve que enfrentar. Você acredita que na crise, sem dinheiro, dificuldade, nada de acontecer, alguém me chama para falar assim: você tem coragem de ajudar a gente a recuperar um prédio abandonado? Se eu fosse outro, e talvez a necessidade juntou com a experiência que a gente teve de Jason Call, eu falei: não, eu vou fazer. Ah, então arranjamos um engenheiro, a turma lá. Tá, mas para arrumar, para coisa acontecer, nós não temos todo o dinheiro. Nós precisamos vender 26 unidades de um prédio abandonado. Nossa. Aí eu falei assim: eu sei quem vende. Eu nunca esqueço, eu tava na EPTG e liguei para ela. Porque queriam tirar a gente, porque outra pessoa ia oferecer o comercial. Eu falei assim: eu estou te fazendo uma proposta que não pode ser recusada. E ela entrou de cabeça. Aí tem uma história que vale 10 podcasts sobre esse estudo de caso. A gente volta aqui depois para te contar. Contar. E num problema, nós saímos da crise. Uau. E com a saída, entregando, olha que o mundo é pequeno. Que lindo, hein? Entregando esse prédio, agora nós estamos construindo para nós, lembra do último? O prédio mais bonito de Águas Claras, na quadra de baixo. Eu subo do prédio que estou construindo e olho com orgulho o prédio que a gente entregou. Isso é um marco, cara. Aqui marco. você falou um marco, mas foi um marco. Isso aí. Um dia a gente conta essa história com mais tranquilidade. Legal, hein? Cara, o papo tá muito gostoso. A gente é uma horinha de podcast aí, mas vai dar. Eu volta. tenho certeza que a galera vai falar. Coloca aqui no comentário aqui, ó. Volta. Volta. Pode voltar pra gente gravar mais. Mas de verdade, assim, foi muito bom conhecer vocês, conhecer a história de vocês. Eu tenho que certeza aí que é só o começo, né? É. Porque tem muita coisa ainda pra construir, né, Luiz?
Mas Muito. é, né? Isso, muita. Tem a nossa filha, né, engenheira aí, que a gente tem que ainda ir junto com ela, né? Ontem o Rangel falou uma coisa bem legal, que ele falou assim, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar, né? E eu falo, eu e o Luiz saímos de lá e falamos, nós queremos correr, Sim. né? Então vamos correr, tem aí a nossa filha, nosso caçula agora já é servidor público, né? Trabalha na legal. Caixa Econômica, então estamos O juntos. Luiz falou uma coisa aqui, mas é que no comecinho falou assim, ó, esse mercado ele é muito bom. Ele é muito próspero. E eu vejo as pessoas que amam o mercado, elas estão bem. Então, Eu acho que falta você trabalhar por aquilo que você ama, pela Isso. causa, pelo propósito, faz toda a diferença. faz toda a diferença. Você falou Eu isso falei. e eu identifico, assim, porque eu vejo, assim, às vezes você vê muita gente patinando aí, quebrando a cabeça, Uhum. porque não descobriu o propósito aí, né? Igual você falou. É, E à medida que você quer fazer, você acha a solução. Você tá achando uma solução. Sim. O Mazé tá achando uma solução, eu tô buscando. A gente conversando aqui vai sair uma outra solução Sim. melhor ainda. Sim, Então é assim que a gente vai rodar. É só não parar. é só isso não aí. parar. Queria que vocês deixassem as últimas considerações finais aí, uma mensagem lá pro pessoal da Inter ou pro mercado imobiliário que queima no coração de vocês. Fique à vontade, Pode ir. vocês dois. Eu vou brincar novamente com o passado e com o futuro. Eu quero deixar uma mensagem de gratidão àquelas pessoas que um dia me ensinaram. Se me permite dar nomes, Marcelo Borba e Fernando Maia, que me colocaram na empresa deles como estagiário. E contar que hoje nós construindo uma nova empresa, nova Inter, eu quero agradecer com todos aqueles que confiaram no nosso trabalho, que um dia me deram a oportunidade de poder estar aqui, estar conversando com você e passando para mais frente. E que Deus me ajude a passar muito mais os meninos. Hoje eu tenho 5 meninos que estão aprendendo comigo. E que eu tenho energia até o final da minha vida para construir mais gente. Amém. É assim que a gente faz. É isso aí, Jefferson. Eu também, né? Aí eu quero falar para os corretores do mercado imobiliário que sejam corretores, que acredite, que façam o seu trabalho de coração, que vistam a camisa da empresa, pegue aquele produto que você está vendendo, porque é um mercado muito próspero, é um mercado abundante demais, que vai honrar a sua família, o incorporador, todos que estão à sua volta, que trabalha com você. Então, é um mercado muito bom. Uau. Só para complementar, falando para Maria José e falando para o Jefferson, e eu como incorporador, nós contamos com vocês. Nós precisamos de vocês. É isso. Galera, Deus abençoe. Tamo junto. Manda esse podcast para quem precisa de ouvir. Né? Aqui é a história aqui real, verdadeira. Você viu a história aqui, ó. Eu só termino o podcast quando eu vejo que entrou no ápice, assim, porque você falou uma coisa. Porque tem muita gente que às vezes não fala, sabe? A Aham. história de vocês, pra mim, magnífica, né? De trocar cesta básica lá, por quê? Porque isso ressignifica tudo. Aí a galera hoje, todo mundo vê vocês assim e fala assim, não, eles estão bem, é isso, aquilo, mas ninguém sabe o Que passou, né? que já Como diz passou, o né? goiano, ninguém sabe os tombos que a gente levou, mas as pingas que a gente bebe, tá todo mundo de olho. É isso mesmo. Porque não é fácil não, né, ô Luiz? Com certeza. Mas estamos juntos. É Mas isso que aí. bom. Tá bom, galera? Fica firme aí, só continuar. Continuar e avançando, né? Não pode ficar parado, porque ficar parado, mercado parado, não funciona não. E é isso. Tamo junto. Tchau, Tamo tchau. junto. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.